Oi, aqui é Maíra do Luz Sol Tarô e essa é a previsão de lua nova em Libra para Touro. Para alguns, o tempo não existe. Esta é a carta de Touro desta lunação. Eu simplesmente amei essa imagem com todo o meu coração. Vou botar aqui na descrição do vídeo o Instagram desse artista, o Ira Sodoma, para vocês darem uma olhada lá. Ele é muito incrível, muito incrível. Descobri agora, enfim, folhando essa revista e vendo essa imagem maravilhosa. E é o seguinte, lua nova em Libra remexe ali nas energias de casa 6 de Touro. Ou seja, estamos falando de rotina, estamos falando de bem-estar, né? Tudo aquilo que a gente precisa fazer, as atividades nas quais a gente se engaja para poder se sentir bem e ficar inteira, né? E pronta, preparada para lidar com esse mundo exterior louquíssimo. Essa selva louquíssima que tem aí do lado de fora, né? E aí, cara, enfim, selva, falei a palavra mágica, né? É bem assim que Touro tá se preparando esse próximo mês para lidar com tudo isso, né? Virando planta, basicamente. O que é que isso quer dizer em português, né? Inclusive, enfim, para alguns o tempo não existe, é uma frase que norteia bem esse virar planta de Touro esse mês, né? Porque qual é a grande história? A grande história é que taurinas e taurinos estão se redescobrindo natureza nesse próximo mês, né? Inclusive é interessante dizer, né, que daqui a 15 dias mais ou menos, exatamente no dia 31 de outubro, a gente vai ter uma lua cheia em Touro, ou seja, né? Então, assim, temos aí esse momento, a lua cheia é bem esse desabrochar, esse florescer, né, dessa energia com força total, assim. Então, enfim, florescer de novo. De novo usando involuntariamente um verbo que faz muito sentido aqui dentro do contexto, não é verdade? E então, assim, para Touro, esse mês é um mês muito importante no sentido de se reconhecer como natureza, né? E como é que você se reconhece como natureza? Entendendo os teus ritmos e os teus ciclos naturais, né? Para as mulheres, de certa forma, para as mulheres que nasceram mulheres, né? E de certa forma isso é mais simples talvez de entender, porque enfim tem a menstruação que marca, né, muito fortemente o mês como um momento cíclico, mas que ao mesmo tempo a menstruação é tão loucamente deturpada e dentro da cultura da gente que enfim vira é mais um ciclo de castigo. A gente sente muito mais como se fosse um ciclo de castigo, de punição, do que um ciclo natural, né? Porque é isso, enfim. Quantas mulheres a gente conhece que tem aquele papo de, né, putz, quando eu menstruo, eu odeio menstruar, né? Quando eu menstruo eu me sinto péssima, quando eu menstruo eu fico, sim, enfim, porque o que é que acontece, né? Quando a gente se sente, e eu me sentia 200% assim. É muito recente para mim esse aprendizado aqui, sabe? Da menstruação como de fato um ciclo natural, né? O que é a menstruação? Putz, o corpo tá sangrando, né? Tá descamando e se colocando um pedaço dele para fora, no lixo, né? Através de um sangramento. Então, assim,
É um momento onde o corpo de fato precisa de uma pausa, né? Precisa de um respiro, precisa ser retirado dessa loucura, dessa máquina de produtividade que a gente tem que encarar no dia a dia, né? Ele tem que ser preservado um pouco, né? A energia dele tem que ser preservada. E a gente, na verdade, sofre com a menstruação justamente porque tenta continuar no mesmo ritmo. E aí a menstruação vira um estorvo, sem dúvida, porque o corpo tá ali se acabando, pedindo, pelo amor dos deuses, né? Me deixa aqui quieto, em paz, um momento, né? E a gente forçando a barra para que ele continue sendo a maquininha boazinha e produtivazinha que ele é durante o resto do mês. Então, enfim, aí cólica, dor, náusea, tudo acontece, né? Ah, a culpa é sua, mulher, porque você não respeita seu corpo? Não. A culpa é cultural, né? E é do sistema que diz que a gente não pode se dar o luxo, né? De, de tirar uma pausa, de fazer uma pausa de verdade, né? Para que o corpo descanse e se recomponha. Não é nossa, não é sua individualmente, nem nossa, né? Enquanto mulheres, né? Mas enfim, então a menstruação é um desses exemplos dos ciclos que o corpo tem, né? Mas isso não é o único. Talvez seja isso, o mais fácil de perceber, mas ele não é o único ciclo, né? Porque, enfim, temos ciclos diários também, de dormir e acordar, por exemplo, na verdade. Então, assim, quando a gente tá, quando a gente se reconecta com essa noção de que a gente faz parte da natureza, né? A gente passa a respeitar os nossos ciclos circadianos, tentando falar difícil e falando besteira, mas eu acho que isso é circadianos. Vou dar uma olhada e boto aqui nos comentários também para não falar uma besteira total. Que é exatamente esse ciclo do dia e da noite, né? Enfim, a gente tem uma glândula que é responsável justamente por essa percepção, né? De, opa, clareou, tá de dia, então, pã, bora lá, galera, funcionar, né? E, estamos sem luz, então tá de noite, tá na hora de descansar, vamos diminuir esse ritmo, vamos, né? Porque qual é a função disso? É justamente fazer com que o corpo, no descanso, se renove, né? E aí a gente deixa efetivamente que isso aconteça? Ou a gente tá, mais uma vez, por causa de um sistema, né, muito louco de produção e de trabalho, né, passando o dia efetivamente trabalhando e de noite usando a noite para poder viver a vida que a gente não vive durante o dia, porque durante o dia a gente está sendo explorado pelo capitalismo, sabe? É... Ou então, é isso, porque, né, se a gente usa a noite para se esquecer que durante o dia a gente está sendo explorado, né? Enfim, vendo todas as séries, ou então tomando todas as cachaças, né? Se jogando realmente nos vícios, porque é tudo comportamento, não necessariamente as substâncias, né, sérias, por exemplo, né? São substâncias viciantes, né? Mas o comportamento, né, é, é o comportamento do adicto, né? A maneira como a gente lida com a substância, na verdade, é que é o problema, não a substância em si, né? As séries, teoricamente, são pro nosso são feitas para o nosso bem, não é verdade? Então, assim, temos, né, ciclos vários. E aí a grande tarefa de tourinhas e tourinhos esse mês é justamente se conectar com esses ritmos, né, individuais. E isso é muito importante, sabe? Pensar que esses ritmos, esses ciclos, eles são individuais, né? Eu falei de tanto esse ciclo do dia e da noite quanto o ciclo menstrual, falei de coisas, de ciclos que são, que valem para todo mundo, né? Mas é muito importante, a partir do, é muito importante a gente ouvir o corpo, aprender a ouvir o corpo nesse sentido, sabe? Porque assim, em alguns momentos a gente tá mais cansada mesmo. Ah, não sei por quê.
às vezes não tem uma explicação muito óbvia, né? Mas, enfim, sei lá, estamos ainda vivendo uma pandemia e tal, então, assim, os níveis, a nossa energia tá meio flutuante, né? Sei lá, hoje eu acordo super bem, uhul, aí ligo a internet e aí vejo uma notícia bizarra, notícias bizarras temos todo dia, né? Check. E aí aquele bom humor todo vai pra lata do lixo em 5 segundos, né? E aí, enfim, aí na hora do almoço eu já consegui melhorar, e aí no meio da tarde, enfim, eu penso que, putz, acabou tal coisa, eu vou no supermercado, ai, nossa, mas aí vou botar máscara, não sei o que, essa pandemia, aí, né, minha energia baixa de novo, enfim. A gente tá muito nessa montanha russa, né, energética, e de humor, né, nesse período. Então, essa é importante a gente entender isso como ciclo também, né? Essas baixas de energia. Também são momentos que precisam ser respeitados, também são momentos onde a gente precisa estar atenta, né? Porque, enfim, se, cara, talvez eu não consiga, né? Enfim, para mim, e aí eu falo, né, da minha experiência, para mim tem sido muito difícil, né, gravar esses vídeos, porque assim, eu tenho tentado fazer os cartões durante o mês, né, para poder de repente até conseguir ir filmando durante o mês, e eu não consigo. Eu não tenho conseguido. O que é que tem acontecido? Eu tenho concentrado toda a produção em praticamente uma semana entre feitura do cartão, filmagem dos vídeos, uploads, escrita das legendas e tudo. E aí é muito doido, porque aí, tipo, eu venho meio me sentindo um prato de papa o mês todinho, e aí chega aquela semana que eu tenho de, né, que ser produtiva, enfim. E eu tenho que dar um super gás. A parte boa é que eu tenho conseguido, mas esse mês rolou, bateu assim, sabe? Tipo, isso eu não consegui. E aí, no que bateu esse sentimento, eu disse, mano, se eu não conseguir, eu não consegui. Eu vou, né, ter que chegar no Instagram, vou ter que chegar no YouTube, fazer um videozinho e dizer, gente, ó, desculpa, mas esse mês vai atrasar. Porque é isso, não vou passar, não posso passar por cima de mim, sabe? Eu preciso. Esse entendimento aqui, né? Ele tem sido muito forte para mim, de que antes de mais nada eu tenho que me respeitar. Tenho que respeitar esse corpo aqui, tenho que respeitar os meus ritmos, os meus ciclos, né? E se é um momento que eu sinto que efetivamente está difícil, né? Eu vou me respeitar e vou mais devagar, né? Enfim, a prioridade sou eu. Meu primeiro compromisso é com o meu corpo, é com a minha casa, né? E a casa é essa daqui, né? Eu não posso. Se eu lascar se essa casa ré aqui cair, não tem outra casa para substituir, não, né? Então, assim, e eu acho muito expressivo, inclusive, nesse sentido, sabe? Que esse artista ele faça esses trabalhos maravilhosos, mimetizando, né, plantas e flores, porque eu acho que essa noção, né, de, enfim, de que a gente é natureza, mas de que o corpo é a nossa primeira casa, né? Ela ela fica amplificada quando a gente pensa nesse corpo como natureza, sabe? Porque cai essa ficha de que a natureza de fato é a nossa primeira casa, né? E que se tem a Amazônia pegando fogo, se tem Pantanal pegando fogo, bicho, estamos deixando botar fogo, o povo botar fogo na casa da gente, sabe? Se essa casa ré aqui cair e não tem outra casa para substituir, se essa casa ré, né? Essa casa ré aqui cair, também não tem outra para substituir, não, né? A gente não vai pegar o CDU, Várzea, Marte e vai todo mundo para Marte, não, entendeu? Temos que cuidar dessa casinha aqui, bicho. Desculpa, eu fico. Né? Então, assim,
vamos. E eu acho que essa consciência, ela fica muito mais aflorada, sabe? Quando a gente se entende parte da natureza, é muito mais fácil. Quando a gente, na verdade, aprende a respeitar a própria natureza, né? A gente aprende a respeitar essa outra natureza que é externa a gente, sabe? Leva tempo isso, lógico, como todo bom processo, né? Leva tempo, mas eu acho que esse aprendizado, ele também nesse sentido, ele é atemporal, né? Ele faz um deslocamento no tempo, porque na verdade, enfim, quando a gente entende que é natureza e que a gente está protegendo, sabe? Está cuidando da mata, da floresta, né? Dos nossos povos originários, né? Dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, enfim, das comunidades ribeirinhas. A gente não está fazendo... Eu não estou fazendo isso por mim, sabe? Eu estou fazendo isso pela minha casa, eu estou cuidando da minha casa, né? Eu não estou fazendo isso por eles, não estou fazendo isso por mim individualmente. Eu estou cuidando da minha casa e quando eu penso nesse planeta, na natureza como casa, né? Enfim, quem é que mora na casa da gente, né? É a nossa família, cara, né? Então, assim, é, é, é todo mundo família nessa porra. A gente tá cuidando dos nossos, sabe? Então, não interessa se é pra hoje, sabe? Eu tô fazendo isso para que meus netos e os netos deles e os netos dos meus netos e por aí vai, sabe? Ainda tenham uma casa para morar, sabe? É isso que me interessa nesse processo inteiro. Então, nesse sentido, é um processo que é atemporal mesmo. Não interessa, né? Não é pra mim que eu tô fazendo isso, sabe? Ai, é isso. Tourinhos, tourinhas, cuidem bem de vocês, tá? Se respeitem muito, né? Respeitem seus ciclos, descansem muito, bebam muita água, tá? E salvem o Pantanal, e salvem a Amazônia, e os indígenas, e os quilombolas, e as comunidades ribeirinhas, né? Vamos, vamos aprender a trabalhar com permacultura, com agroecologia e a porra toda, porque é isso que vai salvar a gente. Ok? Tarefinha de casa leve. Espero que vocês tenham gostado dessa tarefinha de casa leve, né? Da previsão para esse mês. Se vocês gostaram, efetivamente gostem, então aqui, ó, deem aquele like, né? Se inscrevam no canal. E clica aí no sininho de gri-gri, porque o YouTube é muito fofinho e avisa vocês, né? Quando eu boto coisa nova no ar. E, enfim, agradeço demais por vocês terem assistido. E até a próxima, até o mês que vem.